temos mais 3 colegas conosco, a Elizabeth Paiva, de Materiais Diversos, a Isabel Branco, que é professora e investigadora no Centro de Formação da Estal, diretora do Centro de Formação da Estal, e a Aldara Bizarro, que é coreógrafa. A ideia de organização é a mesma, damos 10 minutos a cada um dos oradores, depois abrimos o debate até 1h30. Elizabeth, queres começar? Sim? Tens água? Tens. Bom dia. Bem, depois da intervenção de há bocadinho... Já não precisas dizer mais nada, não? Não. Então... Bom, primeiro clarificar só aqui uma coisa, aqui também com a Isabel, que é, como se pode ver, sou uma pessoa muito emotiva, mas da desesperada tenho muito pouco. Pelo contrário, sou uma pessoa super esperançosa, mas acho que a comunidade profissional está, de facto, muito amorfa. E acho que começa por nós. E, de facto, hesitei muito em aceitar o convite, principalmente também porque estou a terminar uma fase de muitíssimo trabalho e tinha algum receio de não vir aqui dizer coisas realmente significativas. Mas percebi, ao preparar esta pequena intervenção, que o mais importante é poder partilhar e ligar pontos que eventualmente possam estar separados, inclusive na minha própria vida. Então, o desenvolvimento de públicos, de facto, a mim interessa-me pouco, da mesma forma que me interessava muito pouco com a ideia de serviço educativo, postos de uma forma plana. Muito rapidamente, esta ideia de desenvolvimento que vem da economia, que não nasceu em Portugal, que não é adequada ao nosso contexto, foi apropriada no campo das políticas culturais, é muito facilmente apropriada por outros discursos, por outras áreas que nada têm que ver, acho eu, com aquilo que é, porque é que fazemos isto e porque é que isto é importante para as pessoas. Porque, precisamente, rapidamente fica refém da lógica da ampliação, do crescimento eterno, de uma ideia de progressão também, de algo menor ou menos bom para algo melhor ou maior, e eu acho que, de facto, não é isso que nos deve mover, não é isso que nos protege contra a privatização do espaço público, por exemplo, contra a falta de espaços de debate, contra a falta de discussão, contra a falta de consciência cívica e contra os 6% de portugueses que têm práticas culturais. No entanto, interessam-me sim as ideias de envolvimento, de participação, de implicação e, de facto, também fora de Portugal, já há muito tempo que se passou a discussão, que se fez transitar a discussão da ideia de audience development para audience engaging. Acho que nós também em Portugal temos inúmeras boas práticas em vários pontos do país e algumas protagonizadas por organizações culturais, outras pelos criadores, por projetos independentes, enfim, que já vão mais neste sentido da implicação, da participação, do fazer com, que aqui também já foi referido. Porque é que eu acho importante, porque é que eu faço o que eu faço e porque é que eu acho importante esta ideia de envolvimento, esta ideia de implicação? Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o trabalho de um programador, e é aquilo que eu atualmente faço, e poderá não ser aquilo que eu farei a seguir, não tenho qualquer problema em relação a isso. Eu ocupo o espaço público com o meu trabalho, de onde eu devo ser responsabilizada cotidianamente por aquilo que eu ponho no espaço público. Primeira razão para me preocupar com os públicos e o seu envolvimento. Depois, porque eu devo honrar aqueles que estiveram antes de mim e honrar aqueles que virão depois de mim. Eu sou um elo numa cadeia de transmissão. E o ser humano já foi muitas coisas, será outras,
mas nós temos uma herança gigante e complexa que, enquanto agentes culturais, eu acho que cumpre respeitar e assegurar que quem vem depois de nós tem condições para ser melhor do que nós. Depois, porque até aos 18 anos eu não tive a possibilidade de entrar num teatro municipal, nem nacional, nem ver teatro profissional. Mas tinha práticas culturais. E pergunto-me que dados é que foram recolhidos nesse inquérito que diz que os portugueses têm 6% de práticas culturais. Que práticas culturais? Porque eu tive muitas antes de entrar no Teatro Nacional São João em 1994, no dia 8 de dezembro. Lembro-me, foi entre 1 e 8 de dezembro, lembro perfeitamente, era a tempestade e o Rui de Carvalho entrava, eu estava num camarote, uma coisa baratinha, provavelmente, muito lá em cima, num camarote, e o Rui de Carvalho entrava pela porta principal da sala, portanto, por trás do público, não é? Até chegar ao palco. E essas imagens que ficam gravadas na memória das pessoas e que são, naturalmente, inscrições afetivas, são suportadas por detrás por todo um saber especializado de quem é o ator, de quem é o encenador, de quem é o cenógrafo, e que estão enquadradas num contexto de uma história do teatro, de uma história da cultura, mas também de uma história da política, de uma história da sociedade, e que uma organização cultural tem que ser capaz de trazer consigo e presentificar de cada vez que propõe o programa de uma temporada, que convida a Companhia X ou a Companhia Y a apresentar-se publicamente com determinadas propostas. E gostava de fazer um parênteses mais interessante do que aquilo que sou eu, que são 3 ideias que me ficaram da conferência do Achille Mbembe na Culturgest, no passado dia 6 de outubro. E foram as ideias que me marcaram a mim, e se calhar outras pessoas ficaram marcadas por outras ideias, mas estas marcaram-me a mim e eu achei que era pertinente trazê-las para aqui, para este espaço de debate. Então, ele falava, foram sobretudo ideias que ele passou já não tanto na primeira parte em que faz a comunicação, mas quando responde às várias perguntas de uma forma muito atenta e muito generosa e muito humilde. E numa dada altura alguém lhe perguntava sobre como ampliar, consolidar projetos culturais ligados a comunidades minoritárias, a minorias. E ele ficou um bom pedaço calado e disse que as diferenças e o valor das diferenças neste momento está a ser rapidamente apropriado pelos discursos mais conservadores. E que lhe interessava muito mais pensar, e deixava essa proposta, sobre aquilo que nos une em vez daquilo que nos separa. Sobretudo porque começámos há tão pouco tempo a conseguir abandonar aquilo que nos dividia e a entender que, efetivamente, todos os seres humanos são iguais. E estamos ainda muito verdinhos nesta assunção. É a luta de todos os dias. E é uma luta ainda muito pequenina. Portanto, interessava principalmente procurar aquilo que nos une. Ora, eu fiquei muito abalada porque eu sou uma grande defensora das diferenças, da individualidade e da singularidade, e fiquei assim, cheia de comichões na cadeira, assim, o que é que ele vai dizer a seguir? Espetacular, vai acontecer alguma coisa. E ele continua a raciocinar, não é? Pensar ao vivo, que é fascinante, e introduziu uma outra noção, que foi a noção de companionship. E companionship como uma espécie de desenvolvimento da ideia de comum e a sugestão de criar uma predisposição. O que lhe interessava então era pensar no que nos une, mas pensar no que nos une como uma espécie de movimento, de ação em movimento, porque o que lhe interessava era sugerir, alimentar a predisposição para nos aproximarmos constantemente do outro, uns dos outros. E, nesse sentido, sermos companions, não é? Como eu sou do Luís, somos grandes companions. E manter aceso esse movimento.
isto era uma coisa. Como olhar esta relação entre a diferença, o que nos separa e aquilo que nos une. Outra noção, mas que ele falou durante toda a conferência, acho que esta foi a grande tónica, foi a urgência de garantir que todos têm iguais condições de livre circulação. E ele falava, sobretudo, de uma circulação geográfica, física, mas, e agora trazendo mais para aqui para os públicos e para o trabalho de programação, eu acho que uma das grandes tarefas do trabalho que fazemos na área da programação, da produção cultural, da criação cultural e da política cultural, naturalmente, e porque é uma questão política, é garantir e consolidar as condições para que todos tenham livre circulação entre diferentes espaços simbólicos. E uma última, que tem que ver com o que disse no início, porque é que eu percebi que era bom eu estar aqui, que é para resistir a essa homogeneização mais grosseira que decorre da imposição de ideias falsamente agregadoras, mas na verdade, agregadoras sim, mas que sustentam na desconfiança, no medo, na vigilância do outro, no juízo do diferente, na fragilidade. Para resistirmos a essa ideia de massificação, de homogeneização e dessa agregação que é rígida e que julga tudo aquilo que é diferente, ou que faz diferente, ou que pensa diferente, o que é urgente, dizia ele, era reaprender a recordar juntos. E, portanto, em conjunto, registarmos e partilharmos e transmitirmos memórias. E isto também é uma coisa que me ajuda a pensar, quando estou a pensar numa programação, é uma ideia profícua para mim. Já passaram? Quero. Com eles parece muito mais longo. Sempre. Isso é incrível. Então, algumas ideias que me interessam aqui. Interessa-me, então, a ideia na programação de diversidade no comum, ou seja, encontrar, já que estamos a operar, estamos a produzir para e dentro e sobre o espaço público e sobre, sobretudo, uma relação que para mim é indissociável entre programação e política, entre ser espectador e ser cidadão, pensar numa lógica, pensar as programações numa lógica de diversidade no comum. E nesse sentido também, eu acho que foi logo no início, mas já não me recordo quem é que foi, talvez a Margarida no início? Margarida? Mafalda. Ai, desculpa, Mafalda, eu sou muito má com os nomes. Que falava, que trouxe aqui uma coisa que me interessava. Peço desculpa. Sim, era isto. Que chamava a atenção novamente a propósito da questão de diversidade, da diversidade nas políticas culturais, que é que, por exemplo, as políticas culturais europeias têm incentivado bastante mais uma lógica de diversidade de segmentação, e não tanto uma lógica de unidade, e transpondo isto, por exemplo, para as programações dentro das organizações culturais, dos festivais. Falaste talvez das fragilidades que podem decorrer de uma segmentação excessiva dos públicos, no sentido em que estamos a operar mais próximo do terreno, por exemplo, do marketing, de um branding. Daí muitas das minhas dúvidas. Eu creio e tento, nos programas que desenho, pensar isto, que cada programa, ainda que possa chegar primordialmente a um determinado público, que ele seja uma oportunidade de relação entre diferentes não só no encontro entre as obras, os artistas e os públicos, mas entre diferentes naquilo que é a comunidade efêmera que forma uma audiência. Essa partilha entre diferentes na mesma audiência, para mim, é fundamental. Eu creio que por ter crescido num meio rural, com menos oportunidades de ter experiências culturais formais, tive muito essa probabilidade, desde o coro da igreja até
até se calhar ao teatro amador, mas, por exemplo, muitas experiências ligadas à atividade lúdica que está no mundo rural muito próxima do mundo do trabalho. As colheitas, a partilha do trabalho, e a partilha do trabalho trazia sempre a partilha do lúdico. Entre pessoas de gerações muito diferentes. Sempre cresci e acho que hoje os nossos filhos crescem menos rodeados de pessoas de idades diferentes, de condições sociais diferentes. E isto, que não parece ter diretamente a ver com a cultura, parece-me muito importante quando estamos a falar de públicos e estamos a falar do que é que propomos enquanto organizações culturais e enquanto programadores. Depois, uma coisa importante é criar condições para que haja uma partilha de conhecimentos diferentes e de formas de inteligência diferentes. Daí a questão dos 6%. Eu creio que, por exemplo, a educação estética, eu estou certa de que a educação estética e que a sensibilidade não se constrói de todo exclusivamente à volta das experiências formais. A contemplação de um pôr do sol diariamente em silêncio, ou, como dizia uma aluna minha há 2 ou 3 dias, o pastor que leva as ovelhas para o cimo do monte e ali está, pode ser uma pessoa que vai construindo ao longo dos anos uma profunda experiência, uma profunda sensibilidade estética. E eu creio que nós não estamos a valorizar de forma atenta as diferentes formas de inteligência, diferentes formas de sensibilidade e diferentes necessidades destas diferentes pessoas. Para atalhar caminho para o fim e falar do quê, do como, por exemplo, há vários exemplos, por exemplo, trazer para dentro do Museu de Arte Contemporânea, coisas que fiz, não é? E deram frutos, trazer para dentro do Museu de Arte Contemporânea, mas que tem outras preocupações e por isso também foi contexto para o fazer, outro tipo de saber, que é o saber das culturas de tradição oral, em que, por exemplo, o António Fontinha, que é especialista numa determinada área, vem dar uma aula a todos os monitores, ao diretor artístico, à programadora de serviço educativo, ao próprio José de Guimarães, uma sessão sobre a sua investigação na área da tradição oral, dos contos da tradição oral e de como é que eles podem alimentar também novos discursos e novas experiências dentro do que é a circulação dentro do museu e o diálogo com essas diferentes formas que, no caso do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, naturalmente tocam a cultura africana, tocam a arte contemporânea, tocam, por exemplo, a arte sacra, tocam a arte naif e, portanto, são, de facto, como digo, um contexto também muito profícuo para uma opção deste tipo. Isso não significa que eu acho que seja o único contexto onde isto pode acontecer, é um exemplo só de um tipo de cultura que muitas vezes está fora, é uma das formas da cultura popular e muitas vezes está fora dos nossos eixos de interesse e é extremamente rico e complexo do ponto de vista simbólico, é extremamente rico do ponto de vista político e é extremamente rico do ponto de vista das discussões que pode despoltar. Obrigada, Elizabeth. Nada. Passamos para a Isabel. Ora, em primeiro lugar, quero agradecer este convite. E não é politicamente correto, no sentido politicamente correto. Eu quero agradecer porque, para mim, que sou de uma outra geração, é uma possibilidade de me confrontar com ideias, com contextos, com desafios. E, para mim, isso é rejuvenescer, é mexer, é pensar. E quando me telefonaram do Meia Volta, eu disse, o Teatro Meia Volta eu não conheço. Pois, não conheço. E agora passei a conhecer e esta experiência aqui permite-me também conhecer outros mundos. O que eu queria vir aqui partilhar era a minha ideia sobre como realmente envolver públicos. Ora, e parte pelo sentido de público. Público é o povo em geral. Eu não divido aquilo que é a definição geral. O povo em geral somos todos nós e todos nós fazemos parte de uma comunidade. E levamos para ela os nossos contextos. E os nossos contextos são contextos culturais, educacionais, que estão informados em memórias, como disse aqui Elizabeth.
E neste momento pensar em públicos, não basta pensar em fases etárias, em género, em necessidades educativas especiais, não, temos que pensar em pessoas e fundamentalmente é nesse sentido que eu quero abordar o assunto. Para mim não é estatísticas, não é 5, nem 200, nem 4 mil, isso é a questão administrativa que está fora do... Interessa-me o fundamental disto é que somos todos públicos, todos nós. E se pensarmos isto numa dimensão portuguesa, europeia e global, nós estamos em constante circulação. Assim como a Mafalda está em Inglaterra, nós temos cá os sírios, as pessoas que vêm da Síria, do Paquistão, da Índia, da Venezuela, a integração das pessoas que vieram de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da Guiné. Isto é tudo fluido. É tudo fluido. Portanto, quando falamos em públicos num sentido restrito, estamos a diminuir este sentido cultural. E é no sentido cultural que eu penso que devemos pensar. Assim como eu venho da área da educação artística, vem também, claro, como a cultura está presente, porque também na educação e também participei em projetos culturais. E há uma coisa que temos que pensar, se queremos atingir e envolver públicos, temos que entender como nós entendemos na educação os alunos à frente. Se não nos entendermos as pessoas, aquelas crianças, aqueles jovens e um contexto, e não é descrito porque é de um bairro social ou que é daqui ou que é de não sei onde, é as pessoas, aquilo que elas trazem e que conseguem elaborar. Com que elas conseguem elaborar com as suas memórias, com as suas vivências, com as suas indagações, com os seus pequenos desafios, com as suas propostas até e sugestões. Tudo isto faz parte. Eu penso que a enriquecer esta noção de público e de contexto cultural leva a que possamos abordar de uma forma mais construtiva e criativa esse mesmo processo cultural. Não está em causa que não haja peças, tanto arte contemporânea, que não se possa fazer como o Luís faz. Também isto não está em causa, é um processo, e é um processo pensado. Agora, aquelas pessoas que têm uma trajetória. Se conseguirmos partilhar, criar com elas o percurso, melhor ainda, porque vamos trazê-las para o mundo em que, de facto, também há desconhecido. E pensar sobre as coisas, porque pensar não é só o público, é também nós. Nós pensamos quando as coisas não funcionam bem, refletimos porque é que isto é assim e aquilo não é. E damos funções diferentes a espaços. Podemos criar processos onde espaços podem ser outra coisa. Uma igreja pode ser outra coisa, um local, um lavadouro, que já não há lavadeiras, pode ser outra coisa. Pode ser um espaço de criação, pode ser um conhecimento, dali parte uma história. Alguém que tem uma avó, não pode ter uma avó, mas alguém que conta uma história e da história cria-se um texto, cria-se uma ação, cria-se algo. Um objeto que já ninguém percebe o que é, mas se calhar é aquele objeto que ninguém se identifica, porque se calhar só viu numas imagens, mas que depois pode ter uma história, e dessa história se parte para construir uma narrativa, e dessa narrativa pensa-se e cria-se alguma coisa, seja com públicos, portanto, com necessidades educativas especiais, com meninos, com meninas, com estas idades ou com aquelas. O processo é um processo de percurso construtivo e de criação. E é desta base que isto é também um processo educativo e de pensamento. Porque quando eles não entendem ou quando eles nos indagam, nós também nos questionam. E ao questionar-nos, nós repensamos as coisas e esse percurso é um percurso criativo. Aqui a Elizabeth falou das memórias.
Todos nós temos memórias e todos nós sabemos e evidenciamos aquilo que foi importante para nós. E isso que foi importante, essa experiência vivida, leva-nos a determinar algumas das nossas opções. Eu só, por exemplo, porque todos nós temos um caso, a parte da cultura, da arte e ser professora, veio porque uma professora no ensino secundário, nos anos 60, tinha o gosto e o interesse de nos propor ir à Gulbenkian, visitar as exposições, manusear, olhar, falar, estávamos sentados a falar com ela. Também porque nos propunha irmos ao Rio de Carvalho, ao Museu da Arte Antiga, aquela pessoa que tinha uma visão diferente sobre a arte moderna. E isso proporcionou-nos um espaço. Oi, queremos uma questão. Oi, temos não sei. Isso foi uma maneira de pensar diferente. E como é que isso vai impulsionar? Porque nós depois vimos, não foi em termos, às vezes é a família, não é? Também a família, o contexto em que estamos. No meu caso não foi. Os meus pais gostavam de viajar, gostavam de línguas, gostavam de pessoas, mas não íamos a museus. Nessa altura não era muito comum. As pessoas estavam muito ocupadas com outras coisas. E esta professora despoltou. E então, se pensarmos, e também pela vivência, pela experiência que tenho ao longo dos tempos, meninos que são endiabradíssimos na escola, são filhos de pessoa, têm pais com um preso, outro não sei, drogado e não sei o quê, que temos imensos problemas e quando se consegue captar para construir, alguns estão a tocar violino e começam-se a integrar. Portanto, isto é um processo lento, é uma coisa que não passa por planos normativos, porque muitas vezes as organizações muito estruturadas retiram aquilo que é a criação e porque nós nos temos que sentir, enquanto atuantes, nós também atuantes, com as pessoas que lá estão. Porque o que se faz aqui não se faz ali, porque as pessoas são diferentes, porque o contexto é diferente. E a forma que pode ser uma solução, não sei se é solução, que nunca há soluções, mas que é um processo importante, é que quem está enfeudado nas instituições, já com muito carisma, como o Teatro Dona Maria, ou São Carlos, ou outras instituições assim, que vá para o terreno também. Faça também aquilo que tem a ver com o trabalho que está a desenvolver, mas faça também um trabalho local, com pessoas que estão dentro desse contexto. E pelo país fora, se assim for, não podemos tornar um normativo para que no Algarve faça a mesma coisa que se faz no Minho. Portanto, a experiência do Vítor é uma experiência que tiramos algo, mas quer dizer, noutro sítio se calhar faz de outra maneira. Portanto, essa forma de pensar. Pensar com os outros, partilhar, que é muito importante, e eu acho que estes espaços assim também são muito importantes, porque estas partilhas levam a que nós possamos, há aqui qualquer coisa que é novo, isto faz-me ressoar tal. Portanto, isso penso que é de facto uma forma. Eu falei há pouco daquela... Mais 2 minutos. Só 1 minuto para acabar. Daquela maneira que nós tivemos de atuar antes do 25 de Abril, nos anos 70. Há sempre maneira de, no fundo, sair da caixa, não é? E fazer aquilo que nós nos entendemos que tem valor e que é necessário atuar. Portanto, se queremos passar, que as pessoas também valorizem a cultura, valorizem a arte, elas têm que ter experiências estéticas fortes, porque isso é que marca esse público que vai depois levar os conterrâneos, os amigos, os filhos e a família toda. Olha, muito obrigada também pelo convite. Obrigada, Isabel. Já. Eu vou fazer o erro de ler, peço desculpa, mas sinto-me mais segura. E também vou começar por lembrar algum do trabalho que já foi feito, porque sinto
que há aqui que estes 6% foram construídos ao longo de um tempo e eu estive nesse tempo e pronto, e lembrei-me que podia ser uma forma interessante de partilhar a minha experiência. Então, aqui vai. Vocês podem se deitar, podem fechar os olhos, ok? E podem ouvir, está bem? Porque eu vou ler de seguida. Então, quando o filme O Tubarão veio a Lisboa em finais dos anos 70, alguns dos meus colegas da escola estavam muito excitados a combinar ir ver o filme, naquele fim de semana. Quando cheguei a casa e pedi aos meus pais para ir ver o filme, eles disseram-me que não, porque já tinham comprado bilhetes para o Annie Hall, do Woody Allen, que tinha estreado em Lisboa mais ou menos por aquela altura. E íamos ver juntos, em família, como sempre tínhamos visto até ali. Eu fiquei mesmo muito zangada. Acho que os odiei durante anos pela desfeita que me tinham feito, sobretudo porque na segunda-feira seguinte eu cheguei à escola e toda a gente falava do Tubarão. Ninguém queria saber do Annie Hall. Acabei por ver o Tubarão uns anos mais tarde, já adulta, quando uma vez me cruzei com ele na televisão. Eu não o vi todo, eu adormeci. E tenho a impressão que quando adormeci tive um insight que foi... agradeci aos meus pais por me terem levado ao Annie Hall, porque apesar de eu gostar muito do Steven Spielberg, eu gosto mesmo muito, confesso, este filme é fraco. Pronto. Acho que vocês perguntam, mas porque é que ela está a falar disto? Isto nem sequer é de artes performativas. Mas, na verdade, este episódio é a memória, é uma das memórias em que eu consigo melhor sintetizar a dificuldade que existia no encontro de interesses e na escolha de um programa para jovens e para adultos. Bem sei que estávamos nos anos 70, e esta é a melhor parte, e que apesar da enorme curiosidade que existia devido à evolução que existia no país, que existia naquela altura, nós tínhamos acabado de sair de uma ditadura, a programação cultural cingia-se basicamente à oferta dos edifícios da Gulbenkian. As temporadas do ballet, da orquestra e do coro com o mesmo nome e as idas ao museu também com o mesmo nome. Fazíamos tudo juntos, não havia hipótese. Por acaso também me lembro da primeira peça de teatro que vi em Portugal, foi fora do edifício da Gulbenkian, foi na cornucópia, chamava-se AQ. Eu não me lembro da peça em si, sei que fomos em família e que estava muita gente à porta. Lembro-me de ter descido uma escada para uma cave escura, que os atores estavam vestidos com umas vestes negras muito largas, que o ator principal tinha um ar muito sujo e que era uma história de um homem da China. Adormeci. Tinha 10 anos. Claro que também me lembro mais tarde dos encontros à carta, mas não vos vou amassar com isso, porque isto já foi amplamente falado, existem várias monografias sobre os encontros à carta, não vos quero amassar, mas na verdade influenciaram-me a mim como público e influenciaram a mim também como artista. Eu diria que a minha formação enquanto público foi feita assim, selvaticamente, num ambiente de novidade, de muita curiosidade e num ambiente de adultos. Umas vezes tinha sorte e gostava muito do que via, e outras vezes tinha azar e apanhava enormes secas. Hoje em dia, um episódio como eu contei agora no início era impossível de acontecer, porque as coisas passam-se mesmo de uma forma muito distinta. Primeiro porque há uma oferta muito maior e mais diversificada. E em segundo lugar, porque a oferta abarca diferentes segmentos de públicos. O meu trabalho coreográfico e pedagógico está muito orientado para públicos específicos, onde a inclusão, a participação e a empatia fazem parte do próprio processo de criação. Nos últimos anos tenho-me focado no público jovem e foi através, isto é uma espécie de uma ironia, do trabalho desenvolvido conscientemente na captação deste segmento de público que eu construo um circuito próprio. Portanto, de certa forma estou agradecida. Eu trabalhei frequentemente, e agora eu gostava de vos contar uma história, também muito rapidamente, como é que eu começo a trabalhar com este público, porque eu acho que também é bonita a história, é só por isso, mais nada. Eu trabalhei frequentemente no Centro de Pedagogia e Animação, do CCB com a Madalena Vitorino, e foi esta experiência de trabalhar com crianças neste contexto que me levou a querer desenvolver o meu trabalho para um público jovem e que me levou
a querer mostrá-lo num circuito mais alargado, com outras crianças que não fossem só as de Lisboa, ou maioritariamente de classe média. Queria trabalhar com e para crianças de vários estratos socioculturais, era uma missão. Tinha recebido um pequeno apoio para a criação de uma peça e achei que a minha obrigação, como artista, era que aquela peça fosse vista por todas as crianças do meu país. Quis aumentar o meu público, eu quis fazer o meu público. Um artista sem público é um artista, não é um artista morto, nós sabemos, pronto. Portanto, tive a ideia de fazer um espetáculo sobre o corpo, já que era o assunto que eu dominava enquanto bailarina e coreógrafa, para circular nas escolas. Chamava-se Uma Bailarina na Escola. Decidi contactar diretamente as escolas, primeiro por e-mail e depois por telefone, já que eles não me respondiam. Estávamos em 2006. Foi uma decepção. Ninguém me conhecia nas escolas, não me respondiam aos e-mails, os diretores, quando eu ligava, desconfiavam porque estranhavam o meu nome, que era muito difícil compreender ao telefone. Enfim, desta minha iniciativa, eu contactei as escolas todas do país, do primeiro ciclo. Só a Casa Pia é que respondeu positivamente ao meu apelo e fizemos lá o espetáculo. Mas, entretanto, algo estava a passar paralelamente a esta minha vontade de fazer o meu próprio público. À imagem de alguns exemplos que já existiam, da Gulbenkian que falou a Isabel, do CPA que acabei de falar, começavam a implementar-se serviços educativos dos teatros e centros culturais em Portugal. Eu tinha feito um ensaio aberto no CPA, na sala onde ensaiava, onde ensaio ainda, agora com outro nome, a Fábrica das Artes. Eu estou na mesma, exatamente. E havia 1 ou 2 programadores, amigos, que passaram a palavra e este espetáculo é adquirido num outro contexto, neste âmbito, passando a integrar a oferta das propostas dos serviços educativos para o público jovem, para as escolas e para as famílias. Esta experiência, quero lá saber dos 6% do público, mas esta experiência foi de verdade inesquecível. Não só porque tive a oportunidade de acompanhar de perto. Oh, rapariga, uma chora, a outra chora, vocês sabem como é que é? Pronto. Como nesta área, por todo o país, vou voltar a ler que é mais simples. Por todo o país, como também pude assistir às múltiplas formas de apresentação que os programadores destes serviços imaginavam com uma enorme criatividade e espírito de missão. Umas vezes íamos à escola, outras vezes traziam escolas ao teatro, umas vezes fazíamos apresentações nos foyers, outras vezes nas ruas, nas salas de estudos, nos museus, nas bibliotecas. Organizavam-se conversas informais para tudo, fazia-se a apresentação do programa juntos das escolas, levavam os artistas, outras vezes não. Faziam-se inquéritos para aferir a satisfação do público e variadíssimas ações para promover e divulgar o trabalho e os artistas que apresentavam. De repente, eu estava a assistir em loco na primeira fila, ou melhor, eu estava a participar e assistir ao mesmo tempo, como artista e como público, ao fenómeno que hoje estamos a discutir aqui, o de desenvolvimento de públicos. Nem conhecia a palavra envolvimento, nem conhecia a expressão envolvimento de públicos, vou mudar. Vim com entusiasmo este processo a crescer e a tornar-se sólido e aprendi muito com programadores e artistas e com profissionais que pensavam em conjunto a melhor forma de fazer este caminho, que se construía numa perspectiva, pronto, e isto agora é mesmo muito importante, muito democrática, abrangente, equitativa, com todos os cidadãos, valorizando-os e convocando-os para a fruição da arte e para a educação através da arte. É também durante este período que me afirmo como artista, que deixo o meu lugar de bailarina do boom da nova dança portuguesa dos anos 90, para ocupar o lugar de coreógrafa, criadora para o público jovem e para a comunidade. É também neste processo que fui afinando a minha forma de estar enquanto artista, pautada pelas memórias de que vos falei no início da minha intervenção. Tinha a ideia de criar, tendo como foco o público jovem, ou determinado grupo público da comunidade, e de procurar que a obra tivesse interesse para todos. Arranjei uma forma que acho que é própria, que consistia em estudar assuntos, entusiasmar-me por eles e depois partilhar o que tinha apreendido e o que me tinha encantado, procurando manter a obra num espaço de interesse e maravilhamento aqui está inter, mas não é intrageracional, tal como nos anos 70, só que ao contrário,
em vez de se situar no mundo do adulto, situava-se no mundo da infância e da juventude. Mas o adulto era convocado, tal como eu era nos anos 70, enquanto criança, para a inteira fruição daquele objeto. E para mim, a obra só estava completa quando eu percebia que tinha atingido esse objetivo. Eu diria que hoje, eu vou já terminar, eu diria que hoje, apesar das assimetrias que existem no país, existe uma oferta muito rica no campo das artes performativas. Esta oferta tem sido amplamente experimentada, eu diria até cientificamente comprovada. Mas ela não é estática. Deve estar em constante mutação para acompanhar a mudança que se passa no país e no mundo global ainda para chatear. E para acompanhar também a evolução da arte que está sempre a transformar-se. Ou pelo menos devia estar. Por isso, o lugar de desenvolvimento de públicos é um lugar infinito e muito exigente. Não nos podemos esquecer também que o público também mudou. Há públicos em vez de público, e estes públicos especializaram-se, profissionalizaram-se, sabem cada vez mais o que querem ver. Também me parece claro e muito curioso a vontade que existe por parte do público em quebrar a linha que divide a plateia do palco. Então, não só no campo da participação, porque isso é mais comum, mas também no campo da decisão. Eles querem escolher o que querem ver, querem interferir. Isto é uma questão que deve informar o futuro das artes performativas. Acho importante olhar para o que se tem feito e procurar com urgência equilibrar as assimetrias que existem no país e olhar também para as cidades com muita programação cultural, como por exemplo Lisboa, e ter a coragem de pôr o que faz falta e de retirar o que está a mais. Assim, numa perspectiva meio budista, não é? Que é esvaziar o que está cheio e encher o que está vazio. E é a partir desta ideia de equilíbrio e de mudança que eu gostaria de deixar duas questões para debate, para as quais não tenho respostas, mas que eu acho que é importante refletir. E vou terminar assim a minha intervenção. Não estaremos nós, hoje, a dividir demasiado os públicos e, voltando à ideia da vontade de decisão do público que falava ainda há pouco, qual será o lugar do público no futuro? Na plateia ou no palco? Obrigada. Obrigada, Algarve. Deixaste-me reconfortada. Estou a pensar que um dia o meu filho vai agradecer-me, não é? E se pegássemos naquilo... Estás a rir. E se pegássemos naquilo que a Aldara disse agora mesmo, estaremos a dividir demasiado, a compartimentar, no sentido de cumprir objetivos e associá-lo também a essa questão do o que é que nos une. Vamos basear a nossa estratégia de aproximação no que nos une, ou eu pessoalmente sinto uma enorme necessidade de falar também do que nos separa, porque o medo vem daí. Querem que pensemos um bocadinho sobre estas questões? Alguém quer falar? Posso começar? Como? É natural que nós dois queiramos falar, porque... É natural. Porque trabalhamos em sítios mais pequenos e aí a segmentação de públicos não pode ser pensada da mesma forma, por inúmeros motivos, não é? Porque as distâncias são outras, a quantidade de oferta e a diversidade de oferta é outra e é muito comum acontecer exatamente aquilo que Aldara Bizarro descreve enquanto artista e que é uma predisposição de facto ela teve e da qual eu fui testemunha e que não é uma predisposição muito comum naquela altura, que é, eu quero sair de dentro da instituição cultural e do meu lugar de conforto, de entre os meus pares e de entre o meu público urbano e já minimamente conhece as minhas propostas, eu quero ir ter com os outros. E os outros aparecem muitas vezes organizados daquela forma que ela descreve nas suas memórias, que é aquela também que eu me lembro, que é, há menos divisões, há menos paredes. Nós íamos juntos fazer coisas e presentemente pelo país fora, e acho que há de facto ainda propostas muito inventivas em várias organizações culturais diferentes que fomentam isto. É muito comum haver uma menor segmentação de público porque até acidentalmente pelas condições do território as pessoas vão juntas participar nas coisas. Por outro lado, gostava de acrescentar aqui, a propósito dessa compartimentação,
um público que de facto fala-se pouco. E a Aldara abre a porta para isso quando diz que nós todos somos público. Não foi a Aldara, foi a Isabel. Nós todos somos público e que é, por exemplo, e sobretudo nestes territórios mais fora dos grandes centros urbanos, e quem é que trabalha para os públicos especializados desses territórios, que já têm um grande nível de exigência, que têm necessidade de se alimentar também e de expandir o seu imaginário, de criar novas... E que podem não ser todos artistas, podem ser outras pessoas. Quem é que... ou seja, falamos muito de segmentação, pensando nas faixas etárias, nas comunidades, etc. Mas e esse segmento de público, por exemplo, nos sítios mais do interior do país, como é que estamos a trabalhar para eles? Que grau de exigência colocamos nas programações quando estamos a trabalhar para eles? Isso não é fácil, não é mesmo nada fácil de equilibrar nos nossos programas. Posso, por exemplo, dar um exemplo prático. Aconteceu agora ao Festival Materiais Diversos e que nos está a permitir continuar a diversificar as formas de encontro e continuar a diversificar os interlocutores, que foi de estender o tempo de trabalho. E deixámos de ter um festival anual e passámos a ter um programa regular que, no fundo, é uma espécie de rizoma que tem algumas regularidades, mas são bastante irregulares, é uma taquicárdia. Mas estamos lá, as pessoas veem-nos recorrentemente, porque todas as semanas há alguma coisa. Eu estou sempre a viajar para lá de carro, porque todas as semanas acontece alguma coisa, com pessoas diferentes e em formatos muito diferentes, mais formais, menos informais, com mais escala, com menos escala, dentro da escola, dentro do teatro, na loja abandonada, como foi este fim de semana. E depois chegamos ao festival e fazemos com que todos estes segmentos diferentes, com quem nos encontramos muitas vezes quase de um para um, o problema da quantidade também, se possam juntar, se possam ver e possam ver de maneiras diferentes a mesma coisa e possam ver que eu fui a esta coisa, a esta, e ele foi à outra, e no bar conversamos sobre isso. A questão também disso, portanto, a questão acho que é pertinente, mas vive muito também num contexto mais urbano, onde a escala é diferente. Nos espaços de menos densidade populacional, acho que trabalha-se obrigatoriamente para um público que em Lisboa não se trabalha, por exemplo, na sua maioria. Portanto, o facto de termos aqui muitos, os espaços enchem com os pares, portanto, queiram ou não queiram, trabalham para um público especializado sempre. Lá temos a sorte de trabalhar para outro público que realmente consegue talvez ter uma experiência e uma relação com o projeto muito diferente. Da mesma forma que eu costumo dizer que eu sou da aldeia e por ser da aldeia os meus amigos tinham a minha idade, eram os pais deles e os avós, portanto nós tínhamos que obrigatoriamente procurar no outro o que é que nos podia unir, portanto qual era a minha relação com uma pessoa de 80 anos, e ele era meu amigo, efetivamente, mas tinha uma relação diferente, e portanto esta procura do que é que nos aproximava, que a Elizabeth falava, faz todo o sentido, enquanto eu sentia muito que os meus colegas da mesma idade de Lisboa viviam com quem ouvia a mesma música e vestia-se da mesma forma, não é? Portanto, esta experiência do espaço público que também acontece na aldeia, como conceito de que o espaço público é de todos e há uma apropriação, enquanto na cidade o espaço público é de ninguém e há de alguém que há de tomar conta dele. E isto são dinâmicas que de repente os espaços com medo de gente, mas que trabalham, mas que têm um ego trabalhado, portanto que há uma apropriação do espaço, conseguem ter uma relação muito diferente. E a vantagem de nós temos uma loucura de um programa, portanto eu não aconselho ninguém o 23 milhas, porque é uma loucura de nível de proposta. Temos 9 festivais que trabalham segmentos diferentes, mas não segmentos etários, em que todos eles têm especialistas e público em geral, escolar, maioridade, todos eles se encontram nesse evento, que podem ter trabalhos prévios de cocriação em comunidade, por exemplo, o Palheta, que está a trabalhar os Robertos e Marionetas, mas depois tem sempre uma visão global das disciplinas artísticas. Depois no evento encontram-se, e ele é no fundo a ponta do iceberg de um trabalho de continuidade, e só por isso é que serve, porque tem um manifesto, tem um posicionamento e depois reflete um trabalho, é uma luz sobre um trabalho de continuidade. E isso é o que interessa. Eu acho que essa realidade faz todo o sentido, mas é muito urbana essa preocupação, porque o que acontece no outro lado é mesmo a quantidade, que às vezes é difícil de sustentar toda uma estratégia mais repartida que eu acho que não existe, e que trabalhamos depois muito com os públicos que são mais fáceis, que estão organizados, ou associações ou escolas, e depois é muito difícil de encontrar
os outros, onde é que eles estão, e vamos ao encontro das histórias, das narrativas, da apropriação das identidades daquele território, claro. Mas é um processo de muita continuidade e é duro, claro. Sim. Uma pequena coisa. Em todo o caso, nos espaços urbanos, há programações que se propõem para esse encontro. Por exemplo, a Fábrica das Artes assumiu desde muito cedo o subtítulo para todas as idades. E isso é pensado com cuidado ao longo do programa de cada temporada. Isto para todos agora faz-me pensar, muitas vezes dizemos para todos e poucas vezes pensamos naqueles que têm talvez habilidades diferentes para poderem participar. Penso às vezes no programa da Fábrica das Artes e nunca há algo que permita uma criança cega, surda, de participar. Vejo, por outro lado, o programa do São Luís e acho que vai ter um grande impacto daqui a uns anos, não é? No tipo de público que vamos todos nós ter nos espaços onde trabalhamos, porque quando esta programação é mais acessível, quando as crianças são jovens, não é? Serão os adultos de amanhã. Esta questão do de todos acho que tem que nos preocupar um bocadinho mais. Sim, Alfredo. Vivo. Pegando nessa questão de todos, é uma questão que eu gostaria muito de lançar aqui. Estava a pensar na primeira parte do painel precisamente de que cultura era esta que se estava a falar, né? E estamos numa sala à partida cheia de especialistas da cultura, né? Pessoas que trabalham ligadas sobretudo a instituições, artistas também, programadores, mediadores, por aí fora. E acho que teremos todos um entendimento mais ou menos próximo do que é esta cultura, né? Que passa por um contacto com práticas artísticas que propõem uma experiência estética, emocional e intelectual mais ou menos complexa, e todos acreditamos no valor que estas experiências têm no que é construir-nos no comum. E teremos também, imagino eu, uma visão próxima do que é uma cultura, da prática cultural, não é? Ou seja, e fico a pensar depois, e falamos todos de um lugar, de um determinado tipo de conhecimento sobre o que é uma qualidade destas práticas artísticas, não é? E falamos desta qualidade, de facto, de um lugar de especialista. E ficava a pensar muito ali também das questões que a Mafalda levantou, como é que se faz este encontro, não é? Entre o que é uma cultura de uma prática artística de qualidade, na relação com estes todos, não é? que vamos vindo a falar. E há uma discussão que eu não resisto a trazer para aqui, porque já tive imensas vezes. Temos neste momento na praça, numa praça central da cidade, um cartaz enorme que diz há lugar para todos. E aquele cartaz chocou-me imenso pensando que lugar é este e quem são estes todos? É possível, é importante, e fiquei dividido entre isto é uma manifestação política importantíssima ou isto é uma manifestação quase populista do que é uma instituição cultural pública. Então, queria lançar esta discussão aqui. Que lugar é este para todos? Pensando até que é um lugar, como quase todas as instituições culturais públicas, que têm uma autoridade cultural, né? Tem um diretor artístico que define o que é que deve ser visto, o que é que será visto por todos e o que é que irá constituir um património comum de quem vê. Portanto, lanço esta questão. Posso dizer que nós, como Acesso Cultura, reagimos sempre que ouvimos ou vemos escrito todos, sempre. Ao mesmo tempo, eu pessoalmente pensei que tenho que tornar a minha posição um bocadinho menos radical e talvez olhar para esta afirmação de todos como a tal utopia que nos faz caminhar. Falando do Teatro Nacional, eu acho que tem um trabalho permanente e coerente
no sentido de abrir mais portas a mais pessoas. Acredito ao mesmo tempo que nunca serão todos, porque as pessoas são tão diversas em termos de necessidades, de experiências de vida, etc. Mas provavelmente estou a tentar vê-lo de outra forma, não é? Eu estou a pensar que é isso que nos faz caminhar, é para aí que queremos caminhar. Não sei se alguém quer comentar. Eu queria só dizer Sim, a questão, quando falo em público, falo em todos. De facto, o que é pensado não quer dizer que todas as instituições tenham que fazer a mesma coisa, não é? Eu penso que esta questão da contextualização dos vários meios e do que aquilo que é necessário fazer é sempre todos. Se não vamos fazer para convidar pessoas que são com surdas, não é? Ou com problemas de visão, para fazer determinadas coisas, mas podemos, em determinados espaços, proporcionar que haja uma construção coletiva com essas pessoas. Tenho visto alguns espetáculos e algumas atividades, ainda em Coimbra, com trissomia, penso eu, com música. E eu achei aquilo interessante, porque as famílias também foram participar. Essas vivências dá depois despoleta outras coisas. Em integração, era essa a minha perspectiva. Eu acho que este é um trabalho que se faz há já muito tempo em Portugal, mas no sentido de compartimentar. Temos uma atividade especial para, e uma outra atividade especial para. Aquilo que alguns teatros estão a fazer é incluir determinados serviços dentro daquilo que é a sua programação habitual, no sentido de todas as pessoas poderem estar no mesmo espetáculo à mesma hora, ver a mesma coisa. E eu pessoalmente sinto que é este o passo que ainda temos que dar. De outra forma também, não sei o que é que sentem, estamos também a escolher nós em que é que certas pessoas podem participar. É isto, é aquilo, e temos que dar o passo seguinte. Isto foi fundamental, acho eu, para criar uma base, não é? Tal como a escola é muito importante para levar crianças cujo meio familiar não tem certos hábitos ou interesses, etc., no sentido de levar todas as crianças de uma turma a fazer determinada atividade. Da mesma forma, estas atividades que têm sido desenvolvidas pelo país com as associações e especiais também têm um contributo enorme nisso. A questão é que, ao mesmo tempo, precisamos de dar o passo seguinte, não é? Que é envolver de uma forma natural e todos, no mesmo momento, podem fazer a mesma coisa. Ou usufruir da mesma coisa. Enfim. Pois, porque também às vezes é complicado, não é? Pode também, tem Mas é uma falta de Uma pessoa que tem um determinado problema, uma limitação, mas isso também não pode fazer. É só uma coisa muito rápida, para mim liga isso com o que acabaste de dizer também. Para mim, eu vejo a cultura como um espaço, pessoalmente, é o sítio onde eu tenho liberdade para experimentar e para correr riscos e para para me enganar e para conversar e para experimentar. Enfim, isto pode parecer muito óbvio para nós, mas eu acho que não é, não há. Enfim, na política, no Twitter, não sei o quê, as pessoas têm sempre colocado um lado, estás a favor ou estás contra? Disseste esta palavra mal, não é? O português, não sei o quê. Eu na cultura posso experimentar, é isto a cultura, e eu acho que nós temos não nos podemos esquecer da importância disto, especialmente, e eu agora vou meter outra vez o chapéu, se calhar mais politically engaged, nós estamos numa altura de transição, aquecimento climático. Se vocês me tivessem convidado para falar há 2 anos, eu não falava disto, mas nós temos 15 anos, não é? Para evitar que se chegue aos 2%. Isto não vão ser só os políticos que vão resolver as coisas, não é só políticas, não basta ter políticas para resolver isto tem de ser ao nível local, temos de ser todos nós, mas nós temos de encontrar soluções, porque não há soluções, não é? Não há ainda. Então nós temos de trabalhar juntos, temos de experimentar, temos de procurar, temos de dizer, se vamos experimentar isto, olha, se calhar não funcionou, e não vamos criticar quem experimentou e não funcionou, vamos usar outra, não é? Outra perspectiva. E a cultura pode ser um sítio de experimentação, um sítio no qual, ao mesmo tempo, se faz trabalho
lá está, para especialistas, mas no qual ao mesmo tempo trabalhamos juntos, nos quais se relembra às pessoas que elas têm uma voz, não é? Nos quais se diz não, o que você faz é importante. A minha avó fazia tricô, eu acho tricô super importante, acho que para mim é tão importante como um Richter, sinceramente, não é? Onde dizia às pessoas, a tua prática cultural é importante. Quero ver a tua prática cultural em relação com outras práticas culturais. Onde se diz às pessoas, sim, tu és importante, não é? Onde se diz às pessoas, sim, uma vida fora de uma capital é importante. E onde se diz às pessoas, sim, vamos experimentar, sim, é possível fazer qualquer coisa melhor, não é? Enfim, não sei. Vá lá, era o que eu queria dizer. Olá, eu sou a Ana Borralho, sou artista e programo um festival no Algarve, o Verão Azul, com a equipa Mónica Samões e com o João Galante, que também trabalha em parceria em duo. E queria colocar uma questão que vai, não sei se vai desviar muito desta última questão, mas espero que não, que como artista e como alguém que programa, não sei se me considero programadora, mas como alguém que programa já há 8 anos o festival, 8, não é? No Algarve, me coloco e me deparo, que é a questão das vezes, ou seja, eu como artista, se cada vez que faço uma obra me pensasse no público, eu nunca teria feito nada, acho, ou não teria feito o que queria fazer. E não estou a dizer que cada um tem os seus métodos de chegar à obra, mas como programadora também, e também como alguém que cresceu, que veio também de uma cidade mais pequena, para Lisboa estudar, que cresceu com um grupo de teatro, que cresceu com espaços um bocadinho à margem, e que o facto de sempre termos feito o que acreditávamos, o que achávamos urgente, o que nos levava a mexer e a fazer coisas, foi o que sempre nos lançou para a visibilidade do público. Questiono muitas vezes, porque eu tive durante muito tempo um trabalho com o João Galante, um pouco à margem e aqui em Portugal com pouca visibilidade, porque ninguém nos programava, porque tínhamos trabalho com nudez, porque éramos radicais, porque, ou seja, éramos muito vistos na Europa, mas não aqui dentro. E a partir de uma certa altura, não porque pensamos no público, mas porque pensamos na nossa urgência do que queremos falar, fizemos uma peça com 100 pessoas, o Atlas. Que de repente, o que para nós iria ser uma apresentação no contexto do aniversário do Maria Matos, e obrigada ao Marco de Pewter e obrigada ao Maria Matos por ter existido, e estou de acordo com o que foi dito, nesta questão de não lutarmos mais e dizermos não queremos que feche, mas às vezes tem que morrer para nascer de novo. Um espetáculo que achávamos que ia acontecer uma vez começa a circular muito e de repente nós somos catalogados já como os artistas que trabalham para e com a comunidade. Um projeto está a circular e continua a circular, e temos outros projetos também com a comunidade, mas eu às vezes pergunto-me se de repente o pensarmos demasiado o público também não nos fecha muitas portas, no sentido de, às vezes, uma chapada na cara faz ver. Era uma frase que estava escrita no grupo de teatro O Olho de Onde Eu Venho, um murro nos olhos faz ver estrelas. Porque às vezes é preciso uma chapada na cara para ver, e o facto de estarmos tão preocupados com o público, eu pergunto-me, e agora contra mim falo enquanto alguém que programa no Algarve, que é, eu já tive espetáculos censurados, fora de Portugal e em Portugal, e agora enquanto programadora que tenho que dialogar com autarcas, vereadores da cultura, dou por mim a pensar, se calhar este espetáculo aqui, nesta cidade, é melhor não, porque se calhar não vai ser bem recebido, a comunidade não vai compreender, o autarca vai achar demasiado ousado, para o ano não tenho subsídio. Isto é um problema que me deparo hoje em dia e que penso assim, se eu vou entrar neste caminho, eu vou morrer, vou sair destroçada ou então paro já aqui. Porque é muito difícil programar, nem todos os vereadores e autarcas são como o Vítor. É Vítor, não é? Quem me dera ter um Vítor no Algarve, e o Algarve é uma região mesmo no sul, está mesmo no sul do sul, não sei se vocês têm consciência, mas não sei quais são os problemas do Minho, do Norte, mas ali o público é muito difícil, mas também nós, programadores, nós artistas, temos que continuar éticos com o nosso trabalho.
no sentido, é isto que eu acredito. Ou então é melhor não fazer. É melhor fazer outra coisa que tu queres. Porque se entramos nas modas, por exemplo, esta coisa da comunidade, que eu acho ótimo e está a criar imensa massa crítica, o trabalho com a comunidade, incluir a comunidade. Eu acho que é um trabalho mesmo urgente, que se chegou aqui, pelos passos de onde vimos, pelo Serviço de Educação, onde a Elizabeth esteve, em Guimarães, por todo este trabalho que tem sido feito, pensar o público, eu acho muito bem onde estamos. Mas acho que temos de ter cuidado até que ponto é que depois não pomos de lado outras coisas, que é o artista quer fazer um trabalho, e agora falo como artista, que não tem nada a ver com a comunidade. Onde é que há espaço para esse trabalho? Porque de repente toda a gente vai atrás da moda do trabalho com a comunidade, é que é importante. Eu estou aqui a pensar alto também, não estou a dizer que é sempre assim, mas acho que é preciso ter cuidado. E quando o Vítor fala que o que nos leva a ter público é uma verdade, é seguir os teus princípios e acreditares que o que tu gostas, ou seja, se eu que nasci no Algarve, em Lagos, numa cidade pequenina, não tive cinema até aos 18 anos, de repente vejo um Tom Waits que me desperta para as artes, ou venho a Lisboa e vou à Carte e vejo um Fabre, porquê que eu tenho medo de levar ao Algarve, à minha comunidade, alguém que pode abalar a comunidade? Enquanto programador, para mim isto é muito difícil, porque eu sei que tenho que negociar com o autarca, com o vereador, e depois pedem-me coisas coloridas e com muito cheiro, e coisas de rua, e coisas de comunidade que eu sei que funcionam por experiência própria e que criam realmente bonitas comunidades, mas que ao mesmo tempo pode-se cair facilmente num lugar seguro. Ou seja, não há espaço, eu acho que estamos a ver, e aí concordo com a Elizabeth e com eu não sei mais quem falou, sobre a questão, temos de ter atenção, porque Portugal não estamos assim tão seguros. Vemos França, pessoas à porta do Teatro Nacional contra o Romeu Castellucci ou contra o Rodrigo Garcia, pessoas que, portanto, não estamos seguros, e eu acho que a única forma que, para mim, fará sentido continuar a programar é tentar mostrar o que acredito. E às vezes isso é muito difícil, porque tenho 3 pessoas no público, 5 pessoas no público, 10 pessoas no público. Portanto, como é que se faz? Eu sei que é com tempo, com resiliência, mas sem apoios da autarquia, sem uma comunidade que realmente se sinta que está contigo. É muito complicado continuares a teimar em trazeres um espetáculo onde tens 5 pessoas, mas se calhar isso é importante. Pronto, deixo assim em aberto. Eu acho que só porque alguém disse isto, eu só queria terminar com esta frase, que é: eu quero ir ter com os outros. Alguém falou ainda há pouco, não sei quem foi, mas quero ir com o que eu sou. Porque o que eu sou é que vai criar a biodiversidade com a cultura popular, com o pastor. Portanto, se o meu trabalho é radical, eu tenho que ser radical. E é muito difícil às vezes seres capaz de dizer não ao autarca e dizer: não, eu não faço, então não quero. Eu estou só a pôr no ar porque eu não sei como se faz, é só isso. Vamos ter que encerrar, e estava a pensar que talvez o Luís quisesse partilhar a sua... Bem, eu não sou artista e acho que como artista eu acho que há um trabalho de verdade que tens que ter sempre, e não tem nada a ver com programação. Acho que há duas lógicas muito diferentes, programar e criar, e a criação tem que ser uma verdade e é a tua extensão e é o que tu queres dizer ao mundo e tudo aquilo que nós sabemos. Programar depende do que estás a programar e de quem é que está a programar e porque é que está a programar. Uma coisa é teres um festival com uma direção artística específica e que tens também um desenho artístico para aquele projeto, outra coisa é teres uma casa aberta que tu és, no fundo, o responsável por mostrar. É a diversidade que eu acho que é o mais importante nessa programação de casa municipal ou outra lógica, que é essa que eu estou aqui a representar neste momento. E o que eu quero mostrar lá é isto existe, não é? E claro, se há projetos mais comerciais que vêm à bilheteira e não há um investimento direto do município, existem as condições e eu, como público, tenho o direito também de escolher aquilo que quero ver, e é um projeto mais comercial, não interessa, mas eu também tenho o direito de, porque é que eu hei de ser paternalista, dizer, então, tu não podes ver isto porque isto é mau. Uma mãe pode fazer isso com um filho, acho que uma Câmara não deve fazer isso com o seu público, mas depois sim haver um investimento diferente noutros projetos que achamos que são, ou que precisam de uma artificialidade, de outro tipo de investimento e de um investimento acima de tudo para criar outra realidade. Os projetos comunitários eu tenho muito medo cada vez mais deles,
há pessoas muito sérias, temos aqui o exemplo de uma delas, que trabalha por uma vontade e porque acredita nessa matéria como matéria artística para esse projeto. E o que mais existe e o que mais recebo, então porque depois estou um bocadinho conectado com essa ideia das comunidades, eu recebo centenas de projetos que usam a comunidade como carga para implementar esse projeto no município, e todos os autarcas querem, de alguma forma, poder ter esse, porque temos casa cheia, porque vão ver o primo e a prima, e mesmo que aquilo não tenha efeito nenhum, usar o público como carga, só que é muito perverso, porque se uma experiência com um artista ou com uma equipa que te leva a sério e que de repente quer realmente trabalhar contigo, dialogar contigo, usar as tuas vivências, experiências, e que tu também és um papel ativo nessa construção, maravilhoso. Se és usado como carga, as pessoas não são parvas e vão percebendo. Uma até podem, ok, é isto que é assim, não sei. Mas eu já tive mais experiências, não é? Porque também todos erramos e é um projeto de constante aprendizagem e de erro. Já errei imenso. E já arrisquei pessoas que, contigo não trabalho mais. Porque também é muito fácil de haver muita gente que tem um discurso igual ao meu e a prática é completamente diferente. Houve aqui alguém que me falou eu também usava a expressão sedução e de repente achavam que andava a seduzir autarcas, não é? E eu percebo o perigoso do lugar que eu estou, mas é esse que é o meu desenho artístico então. Eu quero estar mesmo nessa linha do Humpty Dumpty, de que eu sei que há pessoas que usam as mesmas palavras que eu para fazer o oposto que eu defendo. Ainda hoje, há 15 dias fui ver uma peça que alguém que tinha um discurso igual ao meu, de alguma forma, fui até Amsterdão e disse fantástico, e odiei, é tudo o contrário daquilo que eu defendo. Portanto, é muito, e se calhar entrei mais em choque com o discurso e vice-versa da Elizabeth, e se calhar é a pessoa com mais tenho afinidade e que estamos a fazer o mesmo. Portanto, os discursos têm essa ambiguidade, e os projetos e a forma como eles são vindos aos autarcas também. Há um sem número de pessoas fantásticas a trabalhar muito bem como artistas, de uma forma também muito verdadeira, nesse sentido de ser o seu manifesto e a sua procura, a trabalhar muito bem com comunidades. E, por exemplo, o que é que falta? E eu que estava a ouvir a Aldara, falta escrever, falta muito escrever. Há um histórico que eu não consigo ter acesso de práticas dos anos 70, dos 80, 90, que ninguém escreveu patavina quase sobre o que se foi feito. E parece que eu, quando estou a chegar, que não é agora, já foi para aí há uns 15 anos, que estamos a inventar a roda e estamos a repetir sucessivamente erros ou práticas que poderiam ser acumulativas. E então o que é que estamos a fazer agora? Estamos a começar a escrever. Esta é a primeira edição de um projeto comunitário de Ilha, portanto é a Orquestra da Vida Arada, que tem práticas de trabalhar uma orquestra comunitária e que depois tem aquele miminho de ego, que é um CD com aquilo que foi feito, porque são histórias, são letras e músicas escritas com artistas, neste caso músicos, e com a comunidade. E tem os procedimentos e o porquê é que nós achamos que este projeto é certo ou errado. Porque também os políticos, muitos deles não têm programadores, não têm equipas da cultura, não têm sequer um produtor cultural e vão por esta sedução ou engano. E acho que também nós temos que dizer o que é que de alguma forma achamos que é certo, um pressuposto certo e errado. Agora, o que há para aí muito é projetos enganadores na área da comunidade. Mas há muita gente boa que cria comunidades, mas que cria princípios. E eu não sei se estas pessoas vão ser público. Eles são um público daqueles projetos. Não é? Portanto, eu não acho que uma pessoa por ter uma experiência comunitária de um projeto artístico vai passar a ir ao teatro de uma forma voluntária. Eu não tenho sequer essa ingenuidade. Mas aquela experiência vale por si só, portanto, porque é um momento de aprendizagem, de reflexão, de partilha, de ego, de pertença, e isso chega por si só. Eu não acho que esses instrumentos sejam instrumentos de conquista de novos públicos, que nem sei o que isso é, portanto, mesmo na questão da sedução. Eu cada vez menos acho que um projeto comunitário cria públicos para a outra programação regular, não acredito. Cada vez acredito menos pela prática que tenho tido, mas ele vale por si, portanto, e é importante por isso. E claro, como é óbvio, tem que haver espaço para o artista que tem o seu manifesto e que não quer, e felizmente não quer, porque às vezes quando falo da questão de, mesmo para algumas coproduções, da apropriação da identidade local, de algumas questões que são partilhadas naquele local, lembro-me uma proposta sobre um projeto da comunidade cigana que eu recusei. Porque aquilo era mesmo usar como um clichê de como a comunidade que vamos trabalhar. E quando eu dizia, mas qual é que é a metodologia, como é que tu estás a fortalecer para trabalhar com estas pessoas, com quem é que estás a trabalhar para que me proves que este projeto não vai ser um grande tiro no pé, que eu tenho uma comunidade enorme no Conselho e é o primeiro projeto que vamos fazer e isto não pode ser, não podemos aqui estar a brincar, é um risco sim, mas tem que ter um risco com metodologia, não é? E mas nós não vamos precisar levar a comunidade para o palco. E ainda bem, não é isso que eu estou-te a pedir.
eu estou-te a pedir é seriedade na metodologia que me estás a propor. Isso é completamente diferente. E isso também é trabalhar a comunidade. E trabalhar a comunidade é o Bons Sons, que não a leva para palco, nunca tivemos um concerto com pessoas da comunidade, mas é envolvê-la na construção do festival. Portanto, há várias formas de criar um sentimento de pertença e de envolvimento e de consciência do que é a produção cultural. Depois, para mim, a programação municipal, porque nós não temos a vantagem de Lisboa, que tem vários espaços, nós somos todos os espaços, temos que ser o mais ecléticos possível, porque acho que o nosso papel é mostrar a diferença e expor, e depois as pessoas vão fazendo o seu percurso, as suas escolhas, e querem uma coisa ou querem outra, e ter depois outras ferramentas de intrusão, basicamente. Obrigada. Eu vou sair aqui com uma pergunta que é permanente na minha cabeça. Se, falando de tantas coisas que fazemos e vimos as pessoas falarem com muita paixão sobre o que fazem, com muito conhecimento da causa, se depois somos também capazes de responder a pergunta: e então? Fizemos, e então? E este é um campo sobre o qual acho que ainda não nos habituamos o suficiente. Fazemos inquéritos e recolhemos números, mas muitas vezes só os números não são capazes de responder à pergunta: e então? Agradecer muito a participação e a presença de todos. Retomamos às 3? Sim? Bom almoço.